Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 57º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como os seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com ele através da oração. E hoje eu trago para a leitura os livros de Atos capítulos 21 e 22 e livro de Hebreus capítulos 5 e 6. Mas antes de iniciarmos, faço a seguinte recomendação: vá para o seu local secreto de adoração, abra sua Bíblia, esteja de posse do seu caderno e uma caneta e se conecte à palavra. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo estará aqui lendo os livros. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 21. Em Atos 21, diz assim: E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito. E chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos, e saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio. E eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-os, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados
de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo o caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça. E todos ficaram sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observe, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acude, este é o homem que por todas as partes ensina a todos, contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo, e alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, e procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros doutra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia clamando: mata-o! E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé às escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Amém, e graças a Deus. No capítulo 21, destaca o versículo 4. Pelo Espírito, que não subisse a Jerusalém. Pelo Espírito aqui significa por causa do que o Espírito dissera. O Espírito Santo não estava proibindo Paulo de ir a Jerusalém.
pois era da vontade de Deus que ele fosse. Deus, porém, estava dando a Paulo um aviso que muito sofrimento o aguardava na sua ida para lá. Provavelmente o Espírito disse aqui em Tiro o mesmo que dissera em Cesareia. Paulo, porém, estava decidido e disposto até mesmo morrer por amor do Evangelho. Filhas que profetizavam. Preste atenção na mensagem no versículo 9. A igreja pode receber o dom espiritual de profetizar. Isso é um dos dons de manifestação do Espírito. Entretanto, nos escritos do Novo Testamento não consta que uma mulher exercesse o ministério de profeta. O versículo em apreço diz que as 4 filhas de Filipe profetizavam, do grego profeteusai, mas não são chamadas profetisas. Por outro lado, somente homens, como é o caso de Ágabo, em Atos capítulo 21, versículo 10, são chamados profetas. Isto quanto ao dom ministerial de profecia. Um profeta por nome Ágabo. Ágabo, um dos profetas que predisseram a fome de 46 depois de Cristo, agora prediz que Paulo será preso e encarcerado. Quanto mais perto de Jerusalém Paulo se aproximava, tanto mais claras e específicas ficaram as revelações sobre a sua vida. A profecia de Ágabo não dizia que Paulo não fosse a Jerusalém, mas somente que lhe aguardava se fosse. Note que em nenhum incidente registrado no Novo Testamento o dom de profecia foi usado para dirigir pessoas em casos que pudessem ser resolvidos pelos princípios bíblicos. As decisões no tocante à moralidade, compra e venda, ao casamento, ao lar e à família devem ser tomadas mediante a aplicação e obediência aos princípios da Palavra de Deus, e não meramente à base de uma profecia. No Novo Testamento, expressões vocais proféticas visavam, em primeiro lugar, a edificação, exortação e a consolação da igreja, e, frequentemente, a orientação no cumprimento de missão. Mas Paulo respondeu. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Este trecho demonstra que a vontade da maioria, ou até mesmo o desejo unânime de crentes genuínos e sinceros, nem sempre significa a vontade de Deus. Paulo não estava indiferente à imploração e às lágrimas dos seus amigos. Mesmo assim, não podia alterar seu propósito resoluto em sofrer encarceramento e até mesmo morrer por amor em nome do Senhor Jesus. Faça-se a vontade do Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Muitos discípulos, bem como o profeta Ágabo, profetizaram dos sofrimentos que Paulo passaria se fosse a Jerusalém. Estes cristãos interpretaram a palavra profética como uma orientação pessoal a Paulo para que ele não fosse a Jerusalém. Paulo, embora reconhecesse a veracidade da revelação, não aceitou a sincera interpretação que os discípulos deram à profecia. Confiava na orientação pessoal do Espírito Santo e na palavra de Deus aplicada pessoalmente a si para tomar uma decisão tão importante. No tocante ao nosso ministério futuro, devemos esperar numa palavra pessoal de Deus e não meramente depender da palavra dos outros. Creem zelosos da lei. Preste atenção na mensagem no versículo 20. Tiago e Paulo sabiam que as cerimônias judaicas não salvavam ninguém. Reconheciam, porém, que parte da lei e dos costumes judaicos podiam ser observados como uma expressão da fé em Cristo por parte do crente e do seu amor por ele. Os crentes judaicos tinham, com toda sinceridade, aceitado a Cristo, sido regenerados pelo Espírito e cheios dele. Seu zelo pela lei e pelos costumes não vinha de uma atitude legalista, mas de corações dedicados a Cristo e da realidade aos caminhos de Deus. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 22. Em Atos 22 diz assim: Varões, irmãos e pais, ouve agora minha defesa
perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha. E todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aquele que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava os vestidos dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si os vestidos, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe:
Dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Amém, e graças a Deus. No capítulo 22, destaca o versículo 16. Batiza-te. O batismo em águas acompanhava a proclamação do Evangelho desde o início da missão da Igreja. Era o rito da iniciação cristã, usado no Novo Testamento para indicar que a pessoa se dedicava plenamente a Jesus Cristo. Ao entrarem na água batismal, em nome da Trindade, os crentes demonstravam publicamente a sua fé diante da comunidade cristã. Primeiro, o batismo nas águas significa que a pessoa passou a pertencer a Cristo e compartilha da sua vida, do seu espírito e da sua filiação com Deus. Segundo, o batismo em água é a resposta positiva do crente ao que Cristo fez por ele. Para ser válido, deve ser precedido de arrependimento e de fé pessoal em Cristo. Terceiro, o batismo em água, quando praticado com um coração sincero, com fé e dedicação a Cristo como Senhor e Salvador, é um meio de receber graça da parte de Cristo. Quarto, o batismo em água é um sinal e testemunho exterior do recebimento de Cristo como Senhor e Salvador e da remoção total dos pecados pela lavagem espiritual. Quinto, o batismo em águas representa a união entre o crente e Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Significa o fim, isto é, a morte, de uma vida de pecados e início de uma nova vida em Cristo. Por isso, o batismo em água inclui o compromisso vitalício de se virar as costas ao mundo e a tudo quanto é mal, e comprometer-se a viver uma nova vida no Espírito, que demonstre os padrões divinos da justiça. Lava os teus pecados. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Paulo foi convertido e salvo na estrada de Damasco. Seu batismo foi seu testemunho público do perdão recebido, do seu compromisso em abandonar todo o pecado e identificar-se com a causa de Cristo. Fui arrebatado. Preste atenção na mensagem no versículo 17. O termo arrebatamento ou êxtase refere-se aqui a um estado mental em que a atenção da pessoa fica plenamente consciente na esfera do espírito, em vez da natural. Em tais ocasiões, a pessoa fica especialmente receptiva à revelação da parte de Deus e movida pelo Espírito a uma comunhão mais profunda e intensa com Deus. Vamos para a leitura no livro de Hebreus, capítulo 5. Em Hebreus 5 diz assim, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo, e não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque.
o qual nos dias da sua carne, oferecendo como grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém, e graças a Deus. Capítulo 5 destaca o versículo 1. Todo o sumo sacerdote. Duas qualificações são necessárias para um verdadeiro sacerdócio. Primeiro, o sacerdote deve ser compassivo, manso e paciente com aqueles que se desviam por ignorância, por pecado involuntário e por fraqueza. Segundo, deve ser designado por Deus. Cristo satisfaz ambos requisitos. A ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem misterioso do Antigo Testamento, que aparece em Gênesis, capítulo 14, como sumo sacerdote de Deus em Salém, que é Jerusalém. Antes dos tempos do sacerdócio levítico, o sacerdócio de Cristo é do mesmo tipo que o de Melquisedeque. Grande clamor e lágrimas. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Este trecho provavelmente se refira à intensidade da oração de Jesus no jardim de Getsemane. A oração de Jesus foi ouvida não no sentido de Deus ter removido tudo o que levaria à sua morte, mas no sentido de ele receber a ajuda de Deus para suportar o sofrimento que lhe aguardava. Haverá tempos em que também enfrentaremos sofrimentos, parecendo que nossas ferventes orações não têm resposta. Em tais ocasiões devemos lembrar que Jesus foi provado da mesma forma e que Deus nos dará a graça suficiente para suportarmos aquilo que Ele permite que aconteça em nossa vida. Aprendeu a obediência. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Cristo aprendeu pela experiência o sofrimento e o preço com que frequência se paga pela obediência a Deus num mundo corrupto. Ele se tornou o Salvador, o sumo sacerdote perfeito, porque seu sacrifício e morte na cruz ocorreram sem pecado. Por isso ele estava qualificado em todos os sentidos, para nos prover a eterna salvação. Salvação para todos os que lhe obedecem. Preste atenção na mensagem no versículo 9. A salvação eterna obtida mediante o sofrimento de Jesus pertence somente àqueles que lhe são obedientes pela fé. A fé que salva é também a fé que obedece. Discernir tanto o bem como o mal. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Quem é fraco e imaturo na fé não tem sensibilidade nem discernimento espiritual para perceber o que é bom e o que é mal nesta vida e aquilo que honra a Deus e o que o desonra. O crente espiritualmente maduro, por outro lado, é aquele que tem seus sentimentos espirituais treinados para distinguir claramente entre o bem e o mal mediante a prática constante da justiça e da obediência a Deus e à sua palavra. Este crente aprendeu a amar a justiça e a odiar iniquidade.
tendo uma mente renovada segundo os princípios da justiça, e por ser capacitado pelo Espírito Santo para ver as coisas do ponto de vista de Deus. Está apto a receber o alimento sólido da palavra e crescer segundo a estrutura completa de Cristo. Vamos para a leitura no livro de Hebreus, capítulo 6. Em Hebreus 6 diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, e graças a Deus. No capítulo 6, destaco os versículos 4 a 6. É impossível que sejam outra vez renovados. Nestes 3 versículos, o escritor de Hebreus trata das consequências da apostasia, de cair da fé. Recaíram. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Esta palavra, do grego parapesontas, de parapípto, é um princípio aiorístico e deve ser traduzido no tempo passado, literalmente tendo decaído. O escritor de Hebreus apresenta a apostasia como algo realmente possível. Dos versículos 9 a 20, destaco: de vós esperamos coisas melhores. O escritor tem confiança de que seus leitores não incorrerão na apostasia descrita nos versículos 4 a 8.
Assegura-lhes que, para quem permanece leal a Cristo com fé e amor, sua esperança da salvação eterna é certa e imutável, porque Deus não pode mentir e suas promessas permanecem sempre firmes. É impossível que Deus minta. Preste atenção na mensagem no versículo 18. Porque é impossível que Deus minta. Sua palavra e promessa a Abraão são infalíveis. Essa fidelidade de Deus aplica-se não somente à sua palavra falada a Abraão, mas também à sua palavra na totalidade das Escrituras. Isto é, por serem as Escrituras inspirada palavra de Deus, são sumamente verdadeiras e fidedignas. A veracidade da palavra de Deus é inerente nas palavras e frases das Escrituras. Seus escritores foram guiados pelo Espírito Santo para escrever os manuscritos originais de tal maneira que a transmissão da mensagem de Deus à humanidade foi comunicada sem erro. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Receba esta palavra, reflita, medite, creia que Deus tem o melhor para a sua vida. Oremos. Pai amado, bendito, Pai celestial, Senhor meu Deus e meu Pai, dai-nos hoje o alimento que precisamos. Senhor, sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Se não for, por favor, toque o meu coração. Senhor, estou plantando uma semente financeira no reino de Deus, crendo na colheita. Oro para que seja abençoado e também seja uma bênção para os outros, assim como têm sido os irmãos e irmãs que têm ofertado no projeto e alcançado vidas. Repreendo o devorador sobre a minha vida financeira e família. Ajude-me a ser diligente e excelente enquanto faço meu trabalho para o Senhor. Oro pelo seu favor em minha vida, para a honra e a glória do seu santo nome. Amém e graças a Deus.